Grandes jogos do futebol mineiro. Primeiro clássico Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Cruzeiro e Atlético protagonizam um dos maiores clássicos do futebol nacional e, por que não, do futebol mundial, sempre com marcantes histórias e curiosidades. Na década de 60, no chamado início da era profissional do futebol, ocorreu o primeiro clássico no que viria a ser principal estádio da capital mineira e futura casa desses dois times. Inaugurado em 5 de setembro de 1965, o Mineirão receberia, quase 2 meses depois, o primeiro clássico do Mineirão entre Cruzeiro e Atlético. O jogo aconteceu mais precisamente 56 dias depois da inauguração do estádio, num domingo à tarde, dia 24 de outubro daquele ano. Os times se enfrentaram pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro. O público para o primeiro Cruzeiro e Atlético do Gigante da Pampulha foi de 47.530 torcedores pagantes e aproximadamente 60 mil presentes. A renda foi de 46.884.000 de cruzeiros. O clássico teve o Cruzeiro de meias camisa brancas, enquanto o Atlético foi de meias pretas e com a tradicional camisa listrada em preto e branco. O árbitro da partida foi o espanhol Juan de la Passion Artés e teve como assistentes Vita Marinho e José Gomes. A escalação das equipes foi a seguinte: para o Atlético, Luiz Pérez, João Batista, Vander, Bueno e Décio Teixeira, Buglé, Vila Donega, Buião, Roberto Mauro, Toninho e Noemi. Técnico, Mário Celso de Abreu, Marão. Para o Cruzeiro, Tonho, Pedro Paulo, William, Vavá e Neco, Hilton Chaves, Tostão e Wilson Almeida, Marco Antônio, Dirceu Lopes e Hilton Oliveira. Técnico, Ayrton Moreira. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Dirceu Lopes lançou Hilton Oliveira, que foi à linha de fundo e cruzou para a área. Acossado pela defesa, Marco Antônio recebeu a bola e rolou para Tostão, que chutou forte, marcando assim o primeiro gol do clássico Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Já aos 34 minutos do segundo tempo, o árbitro espanhol Juan de la Passion Artés marcou pênalti para o Cruzeiro, alegando uma falta do zagueiro atleticano Décio Teixeira em cima do atacante celeste Wilson Almeida. Foi quando um desentendimento teve início. Os jogadores do Atlético não aceitaram a marcação do pênalti e foram questionar o árbitro. Naquele momento da partida, o Cruzeiro já havia marcado o gol que garantiu a vitória. Os ânimos se exaltaram ainda mais quando o técnico alvinegro, Marão, invadiu o campo, juntamente com o presidente Lauro Pires e o diretor de futebol, Marcelo Gozella. Ambos foram tirar satisfação com a arbitragem de forma agressiva. Inclusive, alguns atleticanos agrediram o árbitro Juan de la Passion Artés e houve até confronto com a polícia militar. A polícia militar foi acionada e teve que intervir na confusão, entrando em combate até mesmo com os próprios jogadores do Atlético, que mantiveram uma postura violenta frente à PMMG. Faltando pouco mais de 10 minutos para a partida acabar, Juan de la Passion expulsou 9 dos 11 jogadores do Galo, envolvidos na briga. De acordo com os relatos da época, a falta do atleticano foi muito clara. Mesmo assim, teve muita confusão. Depois de toda a situação contornada, o juiz expulsou 9 jogadores atleticanos. O Galo ainda teve o técnico Marão e o diretor Marcelo Gozella expulsos. A partida ficou conhecida como a Fuga das Galinhas, em referência ao incidente que resultou na expulsão de 9 jogadores do Atlético. Apenas Buião e Toninho não foram expulsos. Este confronto não só marcou o primeiro clássico no Mineirão, mas também exacerbou a rivalidade entre os dois clubes, consolidando o estádio como palco de intensos e históricos duelos no futebol mineiro. A partida disputada foi válida pelo Campeonato Mineiro e não terminou. Dos 499 clássicos já disputados entre Cruzeiro e Atlético até 2017, 237 tiveram como palco o Mineirão. O time celeste leva vantagem no estádio da Pampulha. São 86 vitórias, contra 75 do Galo. Houve ainda 76 empates,